Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos a mais uma aula e dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos tratar das operações com matrizes. Nós vimos na aula passada os tipos de matrizes, então nós vamos falar das operações com matrizes. Primeira delas, a soma de matrizes. Aqui tem uma situação, um problema, dizendo que o gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição as tabelas de vendas mensais em reais dos seus 3 vendedores por produto vendido. Então a tabela é essa daqui, ó. Tem o vendedor, o tipo de produto que ele vendeu e o resultado em reais. Então, Paulo, Germano e Rodolfo venderam geladeira e fogão conforme os valores aqui apresentados. E essa é a tabela do mês de janeiro. E aqui a gente tem a tabela do mês de fevereiro. Os mesmos vendedores, né, os mesmos produtos e os valores que eles obtiveram nesse mês. O gerente ele precisa saber as vendas do primeiro bimestre, ou seja, do mês de janeiro e fevereiro. Então, nesse caso, ele somou os dados das duas tabelas e obteve a tabela do bimestre. Aí eu organizei aqui para vocês darem uma olhada. Novamente, a tabela de janeiro e fevereiro. Observem as cores iguais para valores iguais. Então, por exemplo, Paulo, ele vendeu 23 mil em geladeiras em janeiro e 21 mil em geladeiras no mês de fevereiro. E assim sucessivamente para os outros vendedores. Por que as cores estão, os valores estão destacados em cores? Por causa disso aqui, ó. Então, para somar os resultados, obviamente, precisa ser somado o valor de geladeiras que o Paulo vendeu em janeiro com o valor de geladeiras que o Paulo vendeu em fevereiro. Aqui representado pela cor amarela, 23 mil em geladeiras de janeiro, mais 21 mil em geladeiras de fevereiro. E assim sucessivamente todas as cores das tabelas. Tá? Então eu usei cores para vocês observarem que as cores iguais representam somas iguais. Tá certo? Então isso aqui é o que a gente chama de soma de matrizes. Né? Então os elementos, o elemento A11 da primeira matriz é somado com o elemento A11 da segunda matriz. Né? O elemento A12 da primeira matriz com o elemento A12 da segunda matriz. E assim sucessivamente, a gente tem aqui então o resultado das vendas do bimestre. Com esse resultado, né, qual foi o melhor vendedor de geladeiras e o de fogões no bimestre? Então a gente tem aqui, ó, né, nos 2 meses, Paulo vendeu 44 mil reais em geladeiras e Rodolfo vendeu fogão, o fogo que ganhou nos fogões, né? 24 mil reais em fogões. Tá? Então a gente tem o exemplo de como nós somamos duas matrizes e o que a gente faz e para que nós somamos duas matrizes. Né? Qual a finalidade de você somar duas matrizes? Na continuidade, ó, o gerente ele precisa saber a evolução das vendas de janeiro para fevereiro. Se elas aumentaram, se ela diminuiu, se elas diminuíram e qual foi a diferença de faturamento entre janeiro e fevereiro. Então, para entender, a gente traz novamente aqui as vendas de janeiro e as vendas de fevereiro e depois a diferença entre essas vendas. Ou seja, aqui nós estamos fazendo uma subtração, né? Por que nós vamos fazer a subtração? Porque a gente quer saber a diferença de um mês para o outro, tá certo? Então, olha lá, ó, a diferença de vendas. Então, geladeiras reduziu, Paulo vendeu 6 mil reais a menos em geladeira, Germano vendeu 11 mil reais a menos em geladeira, Rodolfo vendeu 1.000 reais a mais em geladeiras, e ao passo que os fogões, todos os vendedores venderam menos em fevereiro do que em janeiro, né? Então vamos lá, mais um exemplo aí de soma de matrizes. Então, e aí a questão, ó, qual vendedor teve a maior queda nas vendas, né? Então, Germano ele teve maior queda nas vendas, que foi em geladeiras, com 11 mil reais de queda. Provavelmente ele vai ser demitido, mas para efeito de cálculo, o resultado é esse aqui. Ainda na soma de matrizes, então, olha só, considerando duas matrizes do tipo 3x3. 3x3, lembrando, 3 linhas e 3 colunas.
E aí, para a gente determinar a matriz C, né, de modo que a gente tenha A mais B, ou seja, A e J mais B e J, ou seja, A mais B é igual a C. Isso aqui é dessa forma. Então, eu tenho a matriz A e a matriz B. Observa aqui, ó, a gente tem 3 mais 1, é o primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B. Depois 5 mais 4 negativo, está aqui. Depois 2 negativo mais 1 negativo, está aqui. Então, olha só, eu estou fazendo a soma elemento a elemento, certo? O resultado dessa soma é a matriz C. Aí, só um lembretezinho aqui, ó, tem que prestar muita atenção aos sinais nas operações. Aqui nós temos 5 mais 4 negativo, 2 negativo mais 1 negativo, então tem que prestar atenção nesses detalhes de sinais aqui, ó, tá certo? Então aqui, ó, a matriz C, assim obtida, denomina-se soma da matriz A com a matriz B, tá certo? Então, só recapitulando a soma, gente. Primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B, é o que está escrito aqui, ó. Olha só, como que eu vou escrever a matriz C? É o elemento A e J mais o elemento B e J. Então não pode esquecer disso. Observando aqui em cima, que está menos números aqui, mais fácil de entender. Eu vou ter 3 mais 1, 5 mais 4 negativo, 2 negativo mais 1 negativo. São os elementos que se correspondem. 2 mais 7, 8 mais 0, 6 negativo com 2 e assim por diante. Tá certo? Bom, qual é a condição para a gente somar duas matrizes? Isso aqui é a definição que aparece no livro de vocês e é a mesma coisa escrito aqui embaixo. Isso quer dizer que duas matrizes só podem ser somadas se possuírem a mesma ordem, ou seja, uma matriz A do tipo 2 por 2 só pode ser somada a outra matriz B do tipo 2 por 2. Se a primeira for 3 por 4, a segunda também deve ser 3 por 4. Se uma matriz for 2 por 3, a outra também tem que ser 2 por 3. Então não podem esquecer desse detalhe, tá certo? Uma matriz 2 por 2 não pode ser somada com uma 3 por 3, porque vai sobrar elementos, tá ok? Qualquer coisa, dá uma revisada aí e façam as perguntas lá para a gente tirar as dúvidas. Matriz oposta de uma matriz A. Bom, o que é uma matriz oposta, né? O oposto de um número positivo é um número negativo, ou seja, a gente muda o sinal. Então, por exemplo, se A é 3, 6, 2 negativo e 1, a matriz oposta é menos 3, menos 6, 2 positivo e 1. Não tem segredo nenhum, né, gente? Os elementos positivos passam a ser negativos e vice-versa. E quando eu somo matrizes opostas, o resultado é uma matriz nula, né? Ah, professor, por quê? Ora, porque eu estou somando números opostos. 3 negativo somado com 3 negativo dá 0. 6 positivo com 6 negativo dá 0 e assim por diante. Tá? Não tem mistério. Matriz oposta é uma matriz que você escreve ela mudando os sinais dos seus elementos. Subtração de matrizes. Então, olha só. Sendo A e B duas matrizes do tipo MN, ou seja, matrizes com linhas e colunas, denomina-se diferença entre A e B, representada por A menos B, a soma da matriz A com a matriz oposta de B. Olha que interessante aqui, ó. Quando a gente fala de subtração de matrizes, eu estou falando de soma da matriz A com a matriz oposta de B. O que é matriz oposta? É quando a gente pega uma matriz e troca o sinal dos seus elementos. Então, olha só. Lembra-se, para refletir, né? Lembra-se da diferença entre números inteiros? 3 menos 4 é igual a 3 mais 4 negativo, certo? Por quê? Porque esses dois sinais aqui, ó, sinais diferentes, certo? Vai ficar negativo. Isso aqui é uma multiplicação de sinais, ó. Então o resultado vai ser negativo. Então, vamos ao exemplo. Ó. Essa matriz aqui, 3 menos 2, 5, 10, 0 e menos 1, menos essa outra matriz aqui. Então, o que eu tenho que fazer primeiro, antes de eu simplesmente subtrair esses números? Eu tenho que escrever a matriz oposta dessa daqui, ó. Como que eu escrevo a matriz oposta, professor? Troca o sinal dos elementos. Ó, acompanha
o indicador ali, ó. Então ela vem aqui na frente, ó. 2 positivo ficou 2 negativo, 3 negativo ficou 3 positivo, 6 positivo ficou 6 negativo, e a mesma coisa na segunda linha. Então eu conservo a primeira matriz e faço a soma, olha aqui, ó, a soma com o inverso, perdão, com o oposto da segunda matriz, trocando os sinais dela. Professor, mas não posso fazer uma subtração direta, professor? Não dá, porque quando você vai fazer, por exemplo, 3 menos 2 positivo. Então, isso aqui, você teria que ficar multiplicando esse sinal aqui o tempo todo, ó. Então, dá um trabalho danado. Então, conserva a primeira matriz, soma com a segunda matriz no oposto da segunda matriz, trocando os sinais dela. Depois é só fazer a soma normal de matriz. Tá beleza? Vamos para frente. Na sequência, a gente tem a multiplicação de um número real por uma matriz. Um único número por uma matriz. Então, por exemplo, eu tenho aqui a matriz A e vou multiplicar ela por 2A. Ou seja, 2A é 2 vezes a matriz A. Como que multiplica isso, professor? Todos os elementos da matriz são multiplicados por 2. Então, olha aqui, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 8, 2 vezes 1 negativo, 2 vezes 4 negativo, 2 vezes 3, 2 vezes 6. Aqui está a matriz 2A. Basta eu pegar a matriz e multiplicar pelo número. Se for positivo, se for negativo, se for uma fração, se for uma raiz quadrada, qualquer que seja o número. Por isso que é chamado de número real. Se é um número que existe, ele pode ser multiplicado por uma matriz. Vamos na sequência. Agora vem a multiplicação de matrizes. Então, nós multiplicamos um número por uma matriz. Um número, ele multiplica todos os elementos que estão lá dentro. Agora, vamos ver a regrinha para a gente multiplicar a matriz. Bem, vamos pegar um exemplo bem bacana aqui, ó. Durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino, realizada no Canadá em 2015, o grupo E era formado por 4 países: Brasil, Coreia do Sul, Costa Rica e Espanha. Observe os resultados, número de vitórias, empates e derrotas de cada um, registrados em uma tabela em uma matriz do tipo 4x3, 4 linhas por 3 colunas. Então dá uma olhada aqui, ó. Vitórias, empates e derrotas, Brasil, Coreia do Sul, Costa Rica e Espanha. Então, o Brasil teve 3 vitórias, 0 empate, 0 derrotas. Coreia do Sul, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Costa Rica, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Espanha, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Isso gerou essa matriz A aqui do lado, tá certo? Então esse aqui é o resultado em vitórias, empates e derrotas para esse grupo aqui. Aqui a gente tem uma tabela parecida, mas com o valor da pontuação por equipe. Então se a equipe ganha, se é uma vitória, ela tem 3 pontos. Se tem um empate, 1 ponto. Se tem uma derrota, nenhum ponto. Isso também gerou essa matriz de ordem 3 por 1, 3 linhas, 1 coluna, tá certo? Aí na sequência, a tabela dos resultados e a tabela da pontuação, tá? Então essa é a tabela do resultado, a matriz que representa a tabela de resultado, e aqui é a matriz que representa a tabela da pontuação. Tudo isso está lá no livro, hein, gente? É bom acompanhar pelo livro. Multiplicação. Então, como é que a gente faz isso? Terminada a primeira fase, foi verificado o total de pontos dos países participantes. Então, o total de pontos ele foi escrito aqui na matriz AB, A vezes B. Então, olha só, o Brasil ele teve 3 vitórias, em cada vitória vale 3 pontos, 3 vezes 3. Ele não teve nenhum empate, empate vale 1 ponto, 0 vezes 1. E nenhuma derrota, que também não vale nenhum ponto, então 0 vezes 0. Soma tudo isso aqui, ponto do Brasil, 9. Coreia do Sul, a mesma coisa. Uma vitória multiplica por 3. Um empate multiplica por 1. Uma derrota multiplica por 0. Não faz ponto. Então, Coreia do Sul ficou com 4 pontos. Costa Rica, nenhuma vitória multiplicou por 3. 2 empates multiplicou por 1. Nenhuma derrota multiplicou por 0. Resultado 2. E a Espanha, nenhum ponto, nenhuma vitória. Teve 1 empate, multiplicou por 1 e teve 2 derrotas, multiplicou por 0. Então ela só ficou com 1 ponto.
Então aqui a gente tem a tabela da pontuação, multiplicando as duas matrizes, né? Então nós multiplicamos a tabela de resultados nos jogos, vitórias, empates e derrotas, pela tabela da pontuação. 3 pontos para vitórias, 1 ponto para empate, 0 pontos para derrotas. Aí olha só, como é que nós multiplicamos matrizes? Aqui, gente, tem que prestar bastante atenção, tem que assistir mais de uma vez, tem que ler no livro para não criar dúvida. Olha só, observe que nós só definimos o produto é multiplicação, só definimos o produto AB de duas matrizes, olha o detalhe, quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então aqui a gente tem coluna de A, ó, coluna de A igual a linha de B. Tá pontilhadinho aqui, ó, para separar da outra informação. Então, ó, coluna de A igual a linha de B. Isso é a regra para você poder multiplicar. Além disso, notamos que o produto AB possui o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, linha e coluna aqui vai gerar uma confusão se você não prestar atenção no que está lendo e fazendo, tá? Então, quando que eu posso multiplicar? Quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Como é que vai ser o resultado? Qual que vai ser o formato, o tipo da minha matriz resposta no final? Ele vai ter o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, se eu multiplicar uma matriz 4 por 3 multiplicado por uma matriz 3 por 1, o resultado vai ser 4 por 1. Lembrando, só existe multiplicação de matriz quando esses elementos aqui, quando esses termos forem iguais, ou seja, termos não, quando o número de colunas de A for igual ao número de linha de B. Então eu posso multiplicar uma 4 por 3 por 1. Também posso multiplicar uma 3 por 2 por uma 2 por 3. Tá? Então isso vocês vão treinando, vão ver isso aí lá nos exercícios, tá ok? Bons estudos, como sempre, contem sempre comigo, né? Fiquem em casa. Dúvidas eu quero que vocês me repassem, nosso grupo aí está meio devagar, mas preciso que vocês mandem essas observações. Até mais, boa aula!